Hoje o papo é diferente. Pela primeira vez eu estou entrevistando uma cirurgiã plástica. Gente, cuidado que a doutora Tayane tem, vocês vão conhecer ela logo mais, é diferente. Eu já fiz consultas com ela e assim, eu me apaixonei pela pessoa, pela profissional e pelas entregas que a gente começa, quando acompanha no Instagram, a conhecer, né? O perfil do corpo que ela tem. Vocês vão saber de tudo. Vou apresentar para vocês agora essa mulher linda, incrível. E aí, doutora, tudo bem? Tudo bom, Potíria? Finalmente Prazer. esse encontro saiu, né? Não é isso. Até que enfim, depois de tantos encontros, a gente conseguiu, né, trazer a senhora aí para apresentar ao público o quanto a senhora é diferenciada no mercado. Lhe conheço há mais de 5 anos, quando eu fiz a minha primeira cirurgia, e aí aconteceu de alguns pacientes seus também fazer feedbacks positivos. Eu percebo, gente, doutora Taina, ela faz muitas cirurgias em O pessoal de Caicó, Seridó. do Seridó, e eu sou apaixonada, porque eu sou de Seridó, né? Uhum. E o povo de Seridó são pessoas muito fiéis. É, E aí, quando vem, não, eu sou de doutora Taina, eu digo, calma. Tipo assim, é como eles abraçam, eles demonstram carinho, exatamente o que eles tentam transparecer do que você, né, passou para elas. Quem é a doutora Tayane Torres? Por que escolheu cirurgia plástica? Conta pra gente, doutora, como tudo começou. Potíria, eu acho que a cirurgia plástica, ela tem um papel, assim, muito importante em devolver tanto a autoestima como a dignidade do paciente, né? A autoestima quando a gente pensa naquela parte mais estética e a dignidade quando você pensa na parte funcional da pessoa que não tem condições de executar as tarefas do cotidiano por causa da parte física mesmo. Então, eu acho que a cirurgia plástica a gente trabalha com fechamento de feridas complexas, com paciente queimado, fora a estética também, que é o nosso maior foco, né? Mas ela muda muito a vida da pessoa de uma forma muito. A pessoa está com uma doença lá, cálculo na vesícula, ela vai fazer, passar ali, ficar com dor ali 7 dias, vai fazer uma cirurgia, nunca mais ela vai se lembrar. Sim, Agora, quando você faz uma plástica, aquilo ali é pro resto da vida, sim. né? É uma forma de você mudar, às vezes, o seu lugar no mundo, né? A forma como você se vê no mundo, como você se vê em sociedade, como você se vê dentro da sua casa, com Como se sua você se vê no família. espelho, né? Como você se vê no espelho. Uma das coisas que as pessoas mais falam é que, como eu gosto hoje de poder escolher a roupa e não a roupa me escolher. Isso. Então, isso é muito gratificante. E às vezes você acaba também conhecendo, através da história das outras pessoas, que elas têm dores muito profundas em uma coisa que a gente consegue ajudar a resolver de uma forma muito prática, né? Muito técnica, e aquilo muda a vida dela Com completamente. certeza. A cirurgia plástica é um recomeço, não é? A pessoa muda Recomeço. muito muda a cabeça. Algumas vezes, na maioria das vezes, muda muito para melhor, Sim. né? Às vezes a pessoa, isso aí é uma coisa que a gente precisa estar bem alinhado também para escolher o melhor momento, que a pessoa precisa estar com a cabeça no lugar, né? Me diga uma coisa, viu? Agora aqui na Ter minha cabeça, entendimento. bem quentinha, doutora. Já que a senhora é mulher, pós-bariátrica, quando tudo começou, esse desejo de fazer sua cirurgia? Foi antes mesmo de ser A cirurgia? minha plástica, Sim. quando eu comecei a ver o resultado. Ah, então, quando você começou a exercer a Eu profissão, não tenho tinha vontade? várias amigas que já tinham aquilo na cabeça. Eu vou terminar a faculdade, juntar um dinheirinho e fazer uma plástica. Tá. No meu caso, não. Eu não tinha, não achava que aquilo era acessível para mim. Eu não tinha essa consciência, que hoje eu Sim, vejo que as pessoas têm muito mais, sim, porque a cirurgia plástica hoje ele é um mercado muito mais sim, acessível a todas as classes sociais, todo sim. tipo de pessoas, todas as classes sociais, todos os níveis culturais, todo mundo tem acesso. Hoje todo mundo No pode. meu caso, não. Primeiro, eu precisei ver os resultados para poder pensar assim, por que que eu não Não posso, posso.
não posso passar por isso? Por que que eu não mereço também ter um resultado desse? E aí foi a partir disso aí que eu comecei. E aí, a partir da minha experiência como paciente, é que eu acabo me sentindo, Mais conhecendo mais o meu trabalho para poder passar muitas coisas para as pacientes que eu não me perguntava, simplesmente só com minha técnica cirúrgica lá com que eu estudava. E depois que eu senti na pele, foi que eu comecei a lembrar, inclusive, a minha consulta demora 1 hora. Eu passo 1 hora lembrando do mínimo detalhe, que a paciente pergunta assim, e eu tenho medo quando me der vontade de fazer cocô de sentir dor. Aí eu já passo o remédio, já lembro a ela, já falo que isso pode acontecer e já passo o remédio. E me conta, doutora, quanto tempo está no mercado? A gente quer saber de tudo, tá? Tá. Vamos lá, eu voltei para Natal em 2022, né? Eu fiz residência lá em Recife, no Agamenon Magalhães, e aí fiz a prova de título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e logo em seguida voltei para Natal, né? Desde então eu atendo na Clínica Louvre e desde o dia 4 de maio de 2022 eu atendo em Caicó, lá na Clínica Humana, de 15 em 15 dias geralmente eu vou lá, que é lá que eu faço os pré-operatórios e faço o acompanhamento pós-operatório das pacientes, né? Então já estamos por aqui já há 4 anos, né? Agora eu atendo também. Bem mais ativo em Natal, né? Ultimamente eu comecei, vai fazer 1 ano que eu estou atendendo na Clínica Femme, lá no Seaway, e agora estamos, né, mostrando um pouco mais do trabalho, né? Vi que a senhora tá bem mais ativa no Instagram, então quem não segue ela, vá lá, viu? Doutora Tayane Torres. Torres. Então siga lá no Instagram e acompanhe. Acompanhe porque ela tá trazendo aí. Eu vi uns silicones. Na verdade, não foi nem um silicone. Acho que foi sem silicone. Uma prótese. Não foi com prótese. Ela fez a mama. E eu acho que ela tava sem silicone. Tava a coisa mais linda do mundo. Parecia que tinha silicone. E muita gente chega pra gente e faz: eu quero esse peito aqui. Eu digo: ai, tá bom, a doutora vai fazer esse mesmo. Vamos lá, né? Vamos com A calma. galera chega achando que a pessoa vai conseguir fazer tudo igual. Não é assim, né, doutora? Isso é uma coisa, é uma dúvida, um problema, um impasse que a gente tem muitas vezes, né? Porque as pacientes, elas Tira uma chegam no referência, acha que aquilo é consultório, tudo, né? não apenas com a referência, mas elas chegam com a referência, às vezes, é um artista, é uma amiga, é uma pessoa que tem um biotipo completamente diferente dela, né? E resultado, ele depende, além da técnica cirúrgica, depende do pós-operatório, depende do pós a longo prazo, se a pessoa vai conseguir ter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação adequada para que ela tenha uma melhor qualidade de pele, evitar de ganhar peso, perder peso, né? A gravidez, se a pessoa engravidar. Uma paciente minha uma vez, ela me questionou porque a cicatriz ela tem uma evolução ao longo de 1 ano, né? Uhum. Ela tem aquele período que ela fica mais rosadinha, depois ela vai clareando, e aí se tudo correr bem, ao final de 1 ano ela tá bem clarinha, principalmente nas pessoas que têm pele mais clara. Aí a paciente engravidou com 9 meses de operada. Eita. E aí ela veio me questionar, porque já ia fazer 1 ano e a cicatriz dela estava começando a escurecer. Amor, aí o que é que eu vou fazer agora? Tudo Agora você vai curtir sua gravidez, depois é um novo depois vai recomeço. corrigir sua cicatriz, porque Novo recomeço. na gravidez você escurece o rosto, você tem melasma, você Isso. escurece a linha alba, você escurece a axila, escurece a areola. Como é que eu vou prever que a sua cicatriz ela não vai escurecer? Eu não tenho o que fazer, é hormonal, né? Então a responsabilidade isso aí- não é só do cirurgião. Não. Doutora, eu falo com muita propriedade, primeiro pelas experiências que eu tive com cirurgia plástica, segundo pelo que eu vejo que as nossas clientes fazem. Tô com uma amiga, uma cliente que fez uma cirurgia plástica há poucos dias, com menos de 30 dias, ela tá tomando cachaça com força. Não vou dizer seu nome porque eu gosto de você, viu, amiga? Mas assim, eu sei que ela vai se arrepender, porque o resultado não depende só de quando você entrega o corpo ali depois da cirurgia, mas o resultado é muito mais da nossa responsabilidade. Algumas coisas a gente não pode mudar. Sim. Né? A genética a gente não pode mudar. Tem algumas. Por exemplo, eu nasci com tendência a formar queloide na cicatriz. Então, eu não vou ter como mudar isso. Você Sim. já nasceu com aquilo. Eu tenho forma de amenizar.
Tem um tratamento, sim, que tem 80% de eficácia de dar certo, mas que não tem como garantir. Então, a cirurgia plástica, ela oferece um meio, mas ela não oferece um fim. Sim. Você não tem como dar certeza daquele resultado. E aí, essa daí é um dos maiores dilemas, maiores problemas jurídicos da cirurgia plástica é esse, porque você oferece uma forma de mudança, né? Não de garantia, né, Mas você não tem doutora? como garantir o resultado. É. É por isso que eu lutei tanto tempo contra esses antes e depois que não tem como fugir. Só para deixar as meninas bem mais confiantes do que a gente está querendo dizer e mais claro, porque eu acredito que as pessoas elas idealizam um resultado que elas não vão conseguir sem a responsabilidade da realidade que as câmeras não mostram, que os Photoshop não mostram. Tem muita coisa que é Photoshop. E aí, às vezes, você se compara seu corpo com aquele corpo que você viu na foto, que na verdade não é verdade. Eu falo isso porque eu mostro na internet o que eu quero. Mas o que as minhas insatisfações ou as minhas satisfações, só quem sabe sou eu. Então, já fiz várias cirurgias plásticas e fiz 3 vezes a mama para tentar ficar do jeito que eu queria. E ainda não tá, mas não é por causa do cirurgião. Simplesmente porque a minha pele, ela não tem um estilo de pele igual a de fulaninha que eu vi na internet, que o peito é totalmente marcado. Gente, eu já aumentei peito, já diminuí de novo, já mudei forma de prótese. Estou aqui, querida, com o que eu tenho de graças a Deus. Ficou bom, ficou ótimo, mas não ficou do jeito que eu idealizava, não pelo cirurgião, já entendi isso. Sim, pela minha pele, por coisas que não dependem da cirurgia. Uhum. Mas melhor do que era, 100%. Então, assim, quando a gente começa a ter essa maturidade, a gente começa a tirar a responsabilidade do resultado e entender que tem coisas que não dependem só do que a gente deseja, né, doutora? Outra coisa, outro ponto que é interessante é que algumas vezes as pessoas perguntam, tanto perguntando no WhatsApp como no Instagram, elas gostam muito de perguntar a questão de preço, né? De valores. Uhum. Ela chega direto assim, curta e grossa, e pergunta Qual é o valor? quanto é uma lipo? E aí, quando a paciente, 90% dessas pessoas, quando chegam na consulta, elas têm indicação de abdominoplastia com lipo, Sim. que é outra cirurgia. Sim. Entendeu? Então, é importante individualizar um caso do outro. Na cirurgia plástica, nem todo mundo, a gente não tem como fazer como uma receita de bolo. Cada Sim. pessoa tem a sua individualidade. Isso. Então, você precisa marcar uma avaliação para que a gente possa examinar, conversar, conhecer, porque às vezes também não é só assim, você tem que ter indicação disso. Mas eu quero fazer tudo uma vez, mas você vai ver a questão da história clínica, da saúde da pessoa, e ela não pode fazer uma cirurgia tão extensa ou tão demorada, precisa dividir a cirurgia, porque a cirurgia combinada é ótima. Mas Quando pode, né, doutora? quando é possível, né? Então, nem todo mundo. Porque minha amiga fez e foi bom porque ela só precisou parar de trabalhar uma vez, não precisou fazer né? Duas pausas, assim, Aham. na vida dela. E 2 custos, né? Porque tem hospital do mesmo jeito, tem pós do mesmo jeito. Tem algumas coisas que não é uma conta exata, né? Aham. Somar tudo e dar um valor. Na verdade, vai variando de cirurgia para cirurgia, de paciente para paciente. Mas isso aí também é uma coisa que tem que ser individualizada. Sim. Tem gente que tem plenas condições de fazer tudo de uma vez. E tem Uhum. gente que não, que é melhor Respeitar o fazer, processo. fazer uma É mama, melhor, depois é fazer melhor, a mais lipo. indicado e mais responsável, né, doutora? E aí onde está a responsabilidade do cirurgião, né? De realmente dar um não para quem precisa ser dado. E muitas das vezes eu vejo que as pessoas, elas criam uma certa rejeição por algum cirurgião, por alguma consulta, porque elas querem posicionar um cirurgião da forma que elas gostariam. Mas, francamente, é uma responsabilidade maior da senhora, né? Se posicionar, podendo perder essa paciente para outro que dá um sim. É né? diferente, você depende muito do perfil da paciente. Às vezes ela vai querendo ouvir, querem que eu fale o que ela quer ouvir, e às vezes não é pode. possível, né? Então isso aí é um impasse. Algumas vezes isso é positivo. Às vezes a Sim. pessoa diz, eu tinha uma dúvida, porque quem vai fazer uma plástica, ela passa por 3, 4 consultas, né? Sim. Ela procura, e aí no final. Então, às vezes perguntam, falam uma coisa, aí ouve sua opinião,
E aí você às vezes fala o que você acha que ela Precisa não quer falar. ouvir, Aham. e na verdade era isso que ela estava esperando, Sim. né? Era isso que ela estava precisando. De alguém que dissesse, não, olha, preste atenção, se você fizer assim, vai ter isso, se você fizer dessa outra forma, vai ser dessa maneira diferente. Então, isso aí é um jogo, né? Que acho que a gente tem um compromisso ético de sentar, colocar a cabeça no lugar e dizer assim, não, para mim você só pode fazer isso, Isso. e o resultado, ele nem sempre é aquele que vem na sua cabeça, nem sempre é o que vem na foto. Sim. A gente pode, às vezes, chegar perto disso, mas cada pessoa é diferente, né? Não adianta você se comparar com a sua amiga, porque Não é é você. diferente. Vendo, pessoal? Então, assim, é bem importante que você estude sobre o que você está querendo, não de achismo, mas de você sentar com a médica, de você realmente ser franca, doutora, eu penso assim, dá certo para mim. Deixe o cirurgião conduzir o que realmente ele sabe que é preciso ser feito. Não queira impor, ou não acho que o cirurgião não foi com sua cara, porque eu trabalho assim, antes de chegar até a senhora, a pessoa vem conversar com a gente. E aí eu vejo que tem muitas objeções que as pessoas criam porque elas não têm a maturidade e o conhecimento de entender que não funciona da forma dela. Exemplo bem, assim, bem quentinho. Ontem eu atendi uma cliente que ela queria fazer a cirurgia amanhã. Jura, senhora, hã? Você já fez exame? Não. Você já marcou a cirurgia? Não. Você tá com o dinheiro todo? Não, mas quer fazer. E se o corpo tá todo inflamado, e se a pessoa não se preparou, nem psicologicamente, nem internamente, né? Isso. E E assim, a gente sabe que a cirurgia plástica não é só ter o dinheiro, né? sim, Isso aí é uma coisa, uma confusão que as pessoas têm na cabeça, que é que só acha que é pagar só e vai pagar. chegar daquele jeito ali. Então, isso aí é uma coisa que chega a ser até patológica, porque você tem que se organizar para ter um pós-operatório da maneira mais adequada, né? Sim. Organizar sua rede de apoio, para Isso. ter uma pessoa, se for o caso, de levar você para drenagem, Isso, que ou tem que ter uma ter, né, pessoa. doutora? Pois é, ou a pessoa vai fazer na sua casa, mas aí na sua casa você não vai poder lavar prato, É. não vai poder pegar bebê no colo, Tá, né, não vai doutora? poder ter contato com animais. São tantas coisas envolvidas ali para que dê tudo certo, que não é só ter o dinheiro e ter a Isso, vontade, né? isso. Você tem que se preparar a família, e Questão se preparar no emocional, né, doutora? trabalho, né? Preparar a cabeça, né? Isso. Para poder também ter essa expectativa dentro da sua realidade, para poder fazer a cirurgia. Então, eh, É um não é amadurecimento, né, doutora? é, as Você pessoas. precisa amadurecer para realmente ter a certeza que você está pronta para realizar seu sonho, com responsabilidade. Não seja irresponsável de querer algo porque você acha que você pode. Tudo você pode, na hora certa. E aí é onde a consulta é muito importante, é onde você seguir um cirurgião, você realmente procurar ter informação se aquilo que a pessoa está, né, se mostrando ser é verdade. Doutora, um dos questionamentos que eu mais recebo é do pós-operatório, do cirurgião que dos cirurgiões, de profissionais que, tipo assim, não dá, porque a mulher ela fica muito frágil. A senhora como mulher sabe. Então é como se a gente estivesse num resguardo. E às vezes a gente espera que o cirurgião ou a cirurgiã trate a gente como se fossem nossos pais. E que trate a gente como uma criança que está ali frágil. E muitas das vezes não acontece, e aí a pessoa se fica naquele momento que tá triste, que tá Carente. carente e diz: Meu Deus, eu escolhi a pessoa errada, ou eu escolhi a pessoa certa. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa realmente tentar conectar com o cirurgião na hora da consulta. Será que essa pessoa é realmente assim? Será que ela vai ter empatia de. Vai me entregar aquilo, além do que uma cirurgia plástica? Porque não é só o resultado. O trabalho ele não Ele começa começa. no consultório e não termina na cirurgia, Isso. né? Ele começa na Até cirurgia, né, porque doutora? o resultado, ele também não é o resultado, ele não começa não termina na hora que você sai da sala de Sim, cirurgia. O resultado, ele demora, às vezes, 6 meses, 1 ano para você ver, e aí durante esse período a gente tem que aprender a lidar muito com a ansiedade das pacientes. sim. Elas ficam o tempo todo preocupadas, se olham no espelho, tira foto, Procura manda todos os defeitos. mensagem. Quando você vai fazer, você acha que é apenas eu vou fazer uma cirurgia plástica e eu agora vou ficar perfeita. Amiga, se prepare, porque depois que você faz a cirurgia plástica, você procura seus defeitos. Não é assim, doutora?
A maioria das vezes. Na verdade, isso aí é uma das coisas que a gente alerta antes. Por exemplo, uma pessoa que fez uma bariátrica, a pessoa foi obesa a vida inteira. Então, o corpo dela se desenvolveu, né, a estrutura óssea, tudo se desenvolveu de uma forma a caber todos aqueles órgãos com a gordura visceral, tudo lá dentro. Então, geralmente, o ângulo entre as costelas e o tifoide, que é esse ossinho aqui que se chama osso da titela, né, o pessoal chama assim, ele é mais aberto. Aham. Então, depois que você emagrece, ele continua aberto. Ele não vai fechar. A pessoa que foi magra a vida inteira, ela tem um tórax mais fechado, esse ângulo mais fechado, as costelas mais próximas. Então, o formato do corpo da pessoa, ela não depende só do que eu consigo fazer na mesa de cirurgia, Sim. né? Ela já carrega tanto fatores genéticos como fatores como esse, né? Da obesidade, né? Das gestações. Tem várias coisas, várias mudanças que a gente sofre ao longo da vida que são decisivos nesse momento, né? Até você chegar no resultado na cirurgia. Sim. Então, tem gente que vai ficar mais acinturada, tem gente que não vai ficar tão É acinturada. o tipo da pessoa também, né, doutora? Tem gente que Isso. tem aquela cintura de violão, aquele bumbumzão aqui, né? Aquela E a gente que consegue quer, melhorar. melhora. Consegue melhorar, Mas não tem como transformar outro corpo, né? transforma, né? Tem Não, gente eu que falo diz assim, que aqui só falta tem trocar o gente que quer CPF. botar muita bunda que não pode. Enfim, esses detalhes que, às vezes, é como eu falei, você quer comparar o resultado, por exemplo, eu já vi milhares de resultados, que meu sonho era ter aquele corpo. Mas eu nunca vou me ver com aquele corpo, porque o meu corpo é diferente. É. Né? Então, por mais que você dê o seu máximo, que você vai dar, todas as vezes eu tenho certeza que você vai fazer uma cirurgia, você vai deixar a pessoa lá no sonho, o melhor que você pode. Mas nem sempre o melhor que a pessoa quer é aquilo como ela se enxerga. Porque nós mulheres, temos desvio de imagem. tá, amiga? Então, cuidado para não pirar, porque eu fiz cirurgia e fico tomando Mounjaro. Doutora, não pode, né? Mas eu fico. Por quê? Porque eu quero manter. Mas o Mounjaro, ele é um medicamento que hoje já é reconhecidamente usado para tratamento da obesidade. A pessoa que é obesa, ela é uma pessoa que ele tem uma doença crônica. É a mesma coisa de pressão alta e diabetes. A obesidade, ela precisa ter um tratamento para o resto da vida. Você pode fazer uma bariátrica, emagrecer 40 quilos, mas você precisa ter um acompanhamento. Seja com mudança do estilo de vida, né, fazendo atividade física, fazendo dieta, sempre tendo cuidado com a alimentação, seja com medicamento. Então, você dizer assim, mas isso aí realmente, hoje eu vejo que é uma febre de Mounjaro, todo mundo quer tomar canetinha. Durante e depois, né, parece? Isso, mas isso sendo bem acompanhado, bem conduzido por um profissional especialista, um endocrinologista que vá controlar a sua dose, controlar o intervalo, isso é super válido. Tá. Aí a obesidade, na verdade, é um problema de saúde pública. Agora, você comprar a ampola ou a canetinha e tomar da sua cabeça no dia que você quiser, aí isso sim é um problema, né? Porque a gente não consegue controlar a dose, controlar. E aí você cria outros problemas, já que você não está sendo acompanhada, você começa a ter compulsão ou transtorno de ansiedade, aí você se preocupa se ganha peso, e aí você pode ir por outra área, ou pode ser que tenha outro medicamento que lhe ajude, que não seja o Mounjaro, e que você não está tomando, porque você está tomando Mounjaro da sua cabeça. E você acha que a Mounjaro é a única coisa que vai resolver? Porque você. Eu, tá, meninas? Olha, eu vou ser bem séria com vocês. Eu tomo Mounjaro, eu às vezes como muito. Olha, eu não sou exemplo não, tá? Mas ainda bem que eu tenho, né, conhecimento suficiente para procurar minhas cirurgias plásticas. Aí, quando preciso, vou engravidar agora, doutora. Daqui a pouco a senhora se prepara que o bracinho faz. Já tinha falado para a senhora, né, que eu quero fazer minha lipo dos braços, porque eu acho que eu tenho não sei, mas eu quero futuramente. Vou agora me permitir a ficar cheia. Espero que meu corpo não fique tão mudado, porque segundo o que dizem, eu já vi vários exemplos. Por exemplo, Virgínia Fonseca. Ela fez cirurgia plástica, ela engravidou e o corpo dela voltou. Porém, depois que ela fez a cirurgia, que ela engravidou, que ela teve o bebê, o corpo dela voltou e ela também cuidou muito. Se cuidou A muito. dieta daquela mulher, o que aquela mulher faz, tem que tirar o chapéu pra ela, né, doutora? Pois Se é. os pacientes fizessem isso, não precisava As pacientes, elas querem o corpo que a dela, gente querem o corpo dela, sem comer o que ela come, sem fazer o exercício físico que ela faz e sem ter o dinheiro que ela come. Você tá...
Aí é demais, né? Aí é demais, não tem nem doutora Tayane, nem Jesus pra Aí fazer não isso é por você, não. plástica, aí é uma mágica É. para você conseguir dar Aí é um conta do milagre, teu né, amor? Nem milagre, porque só Jesus mesmo, viu? Pois Doutora, me é. diga uma coisa. Com a experiência que a senhora tem, com todos os seus, tudo que a senhora já fez e já transformou a vida de várias mulheres na cirurgia plástica, o que é que a senhora acha que muda mais de uma mulher depois que ela faz uma cirurgia plástica? Pois é. Eu acho que a doença que a gente trata na maioria das vezes, existem, claro, várias cirurgias que elas são realmente reparadoras e elas trazem função novamente para a pessoa, Sim. né? Então, eu já atendi uma paciente uma vez que tinha uma mama muito grande, tinha um avental muito grande e que quando eu fui pedir ela para perder peso, ela fez, mas doutora, eu não consigo nem vestir uma roupa para ir para academia. Sim. Porque meu peito não cabe no top, porque minha barriga, minha roupa fica dobrando o pé da barriga. Então, na época a gente conversou, eu disse, então vamos fazer o seguinte, a gente vai reduzir a mama e vai fazer uma abdominoplastia para retirar o excesso de O pele, excesso. para você poder ter uma vida Normal. normal, né? Voltar, ganhar de volta Autoestima funções, também, né? doutora. Pois é, E quando a gente tá bem com a cabeça, tudo fica bem, né? a autoestima é outro ponto, né? No caso dela, ela, além da autoestima, ela ganhou de volta algumas funções de coisas cotidianas que ela tinha deixado de fazer porque ela tinha um problema, uma mama gigante e um abdômen avental que não permitia que ela fizesse Como é esse básico. abdômen O avental avental? é aquele pendurado, Sim, tá. que forma uma dobrinha no pé da barriga. Aprendi mais uma, tá, pessoal? E o outro caso são as pacientes que elas querem melhorar a autoestima. Tem um ponto que eu acho que é muito decisivo quando a gente fala em autoestima, que auto é de próprio, Sim, né? Ela tem que fazer a cirurgia pensando nela mesma, sim. em agradar a ela, não é em agradar A, B, C ou D. geralmente Esse é o o problema, né? companheiro, né? E aí às vezes ela se cobra depois tipo assim, não salvou meu casamento. Sim, Fiz a cirurgia porque meu marido não olhava para mim ou tinha um amante, não sei, alguma coisa. sim. E eu vou fazer a cirurgia para salvar meu casamento. E às vezes não é assim, porque o problema não era aquele. Aham. Então ela tem que fazer, A cirurgia por ela. principalmente pensando nela mesma, né? Sim. De manhã acordar, vestir uma roupa para trabalhar e se sentir bem. Porque a gente sabe que isso aí é um fato para nós mulheres, principalmente, que se a gente não se sentir bem com a gente mesma, a gente não se sente bem ninguém. com ninguém. O mundo todo. Se você chegar no trabalho, a pessoa olhar para você, você já fica, está mangando de mim, É verdade. né? Está olhando para mim. É. Ai, será que tem alguma coisa errada aqui Isso. comigo? Ou então, aí desconta em quem não tem nada a ver com isso, desconta nos filhos, Sim. né? Olhou para mim agora. Não é com você, mulher. Então, Desconta no mundo inteiro, desconta até no funcionário, uma pessoa que é um subalterno no trabalho, um problema que, na verdade, anda começou, com você, né? anda sempre com você. Isso aí não quer dizer que a melhora da autoestima ela vai resolver todos os problemas da sua vida. Vai lhe ajudar, Né? né? Mas vai A ajudar. tentar lhe resgatar. Que às vezes, eu falo por mim mesma. Eu fiz cirurgia plástica e eu fiz porque um namorado, um ex-namorado, na época que eu namorava, ele começou a botar coisa na minha cabeça. Ele começou a dizer: seu braço é gordo. Tô revelando isso agora, tá, produção? Seu braço é gordo. Você tem uma pochetezinha aqui. E eu achava que ninguém via. E aquilo pra mim não era tudo. Mas quando ele me mostrou isso, eu disse: hã? Então, se ele vê, todo mundo vê. E aquilo passou a ser uma coisa muito ruim na minha realidade. E aí eu tive a cirurgia plástica como um objetivo de tirar os defeitos que eu sabia que eu tinha, que toda mulher tem, porque a mulher que não tem uma barriguinha, a mulher que não tem um braço cheio, ou porque é ela não operada. come, ou ela tem um estilo de vida que eu não tinha, ou ela fez cirurgia plástica. Ninguém nasce perfeito. Tem aquelas menininhas de 12, 13, 14, 15 anos que já nascem com um biotipo legal, sim. Mas isso é uma exceção, isso é um biotipo, isso não tem nada a ver com o padrão
que a gente realmente nasceu, né, doutora? É. Então, assim, as pessoas adoecem, as mulheres, a internet também, porque a comparação de quem é mais bonito e de quem é mais feio, até as lojas de roupas, amigas que têm loja de roupa, por favor, não pensem só nas mulheres que têm lipo, não pensem só nas mulheres que são, né, que estão lá, né, conseguiram chegar onde muitas não conseguiram. Tire também essa capa que a internet cria para que a gente não adoeça mais, porque nem todo mundo tem condições, nem todo mundo tem conhecimento. Então, até eu chegar a fazer a minha primeira cirurgia plástica, doutora, eu passei por um processo bem distante, porque apoio a gente não tem, o dinheiro é mais difícil ainda, confiança. Eu disse, meu Deus, eu vou fazer com quem? Qual cirurgião que eu vou procurar? Enfim, são tantas coisas. Tanto que eu trago a cirurgia plástica como algo muito forte na minha rede social, porque eu já passei por isso. A E foi por experiência. isso que eu, tipo assim, me conectei com a senhora, porque eu sei que a mulher, ela entende o que eu tô dizendo. Você que tá aí, entende o que eu tô dizendo. Às vezes você não deu o primeiro passo, você não sabe nem por onde começar. E aqui, você vai encontrar isso. É com a gente, com outra pessoa que já passou por esse processo, que vai saber. Então, eu tenho consultoria, doutora, que eu direciono tudo. Por quê? Não é porque eu quero vender um consórcio. O consórcio, ele ajuda a você ter o dinheiro. Mas é porque eu quero ajudar aquela mulher a conquistar aquilo que eu também conquistei, né? Então, assim, quando a gente fala, hoje estamos com a cirurgia plástica, que entende o que eu estou dizendo, é porque as particularidades de uma mulher, só quem entende é outra. É. Né? Não estou falando nem de machismo, porque eu sou um pouco machista, quem me conhece sabe, mas eu tenho desconstruído isso há muito tempo, porque eu fui criada por um bem machista, papai, onde se eu tiver um beijo. Mas, o que é que eu quero dizer? A senhora sabe o que eu estou te dizendo. Quando você bota na cabeça que você tá gorda, que você tá feia, que um defeito, meu amor, para você tirar, só Jesus. Então, quando uma mulher senta no seu consultório, quando a mulher vai conversar com a senhora, eu tenho certeza que ou ela se apaixona pela senhora, ou ela marca a consulta, se ela tiver dinheiro. Marca Né? a cirurgia. Perdão, a cirurgia. Tanto que teve uma paciente da senhora que fez agora, foi sorteada, né, que faz muitos anos que tem esse sonho, e que a senhora que indicou para ela começar pelo consórcio. Eu não sabia que era sua paciente, mas ela foi sorteada, e a senhora, quando a gente se viu pessoalmente, a senhora disse, como é que tá a situação daquela fulana de tal? Eu realmente queria fazer logo a cirurgia dela. E aí, quando a gente foi lá no sistema, ela estava sorteada. Mas por que isso lhe marcou tanto? Por que isso chamou sua atenção? Porque você sabe que aquilo era uma dor que ela tinha, que não era irrelevante. Que não era só mais uma cirurgia plástica. Era uma transformação de vida. Não é assim? Com certeza. Quando Quando você chega para alguém e fala assim, eu estou pensando em fazer uma cirurgia plástica. A primeira coisa que, na maioria das vezes, as pessoas vão fazer é de falar assim, para quê? Uhum. Você não precisa. Isso. E aí, quantas pessoas lindas que você encontra na rua, no Instagram, Sim. bem vestida, tem aquela dor quando ela tira a roupa e se vê, né? E tem Não usa vontade nem de... biquíni, né? Tem quantas mulheres que não usam biquíni, doutora? Muitas. Às vezes eu recebo mensagem também, as pacientes dizendo, agradecendo, fazia muitos anos que eu não usava um biquíni, agora eu voltei a usar. E é uma coisa pequena, mas que faz uma diferença tão grande, né, para você. E assim, eu fui uma paciente também, né? Sim. Eu também sou paciente. E eu adoro, porque quando eu faço uma plástica, aí eu começo a entender coisas que eu, como profissional, não saberia Isso. que existiria aquela dúvida, que tinha aquele ponto. Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Você chegou no ponto que eu queria. Essa entrevista, doutora, é exatamente nesse ponto que eu tô. Quando a gente foi pensar qual seria a pauta para a gente falar com a cirurgia plástica, não é porque a senhora é mais uma, é porque a senhora sabe a dor da outra mulher. A senhora é mulher. Então, quando começa uma primeira consulta com a senhora sabe qual é o objetivo final. E também sabe o quanto isso vai refletir na gratidão. Quantas pessoas já vieram através de outras que a senhora transformou aquele sonho em realidade, que até então parece impossível. Existe o medo, o apoio, que a senhora sabe muito bem que 90% não tem. Para engravidar, amor, você vai ter apoio de todo mundo. Agora, para fazer uma cirurgia plástica, nem o seu parceiro vai querer. Por quê? Porque ele não quer, porque não é interessante para ele, porque não é importante. E esse é o ponto que a gente tenta ajudar.
Eu já fiz, doutora, consórcio de mulheres que o marido falou comigo no telefone, eu explicando, o cara sabia que eu tava falando uma coisa, ele dizia pra mulher outra, e eu fui muito franca com ela. Eu disse, ó, se você for depender do seu marido pra fazer sua cirurgia, você não vai fazer nunca. Eu disse, eu vou jogar tudo ou nada. Por quê? Porque eu tava vendo que era um sonho dela, que o marido dela não queria, e que se ela fosse realmente escutar ele, ela ia continuar querendo. Porque quantas mulheres passam 20 anos esperando, 10 anos esperando? Quando você diz assim, vou fazer cirurgia, vou fazer um consórcio, vou pagar, o marido, não, vou pagar à vista. Se não pagou durante 10 anos, 15 anos, vai pagar na hora que tu decidiu a dar o primeiro passo. Então, são tantas coisas que a gente sabe que são desafios para chegar a esse sonho, que quando você ajuda uma pessoa, ela traz 200. Hoje nós somos referências em ajudar mulheres a realizar esse sonho através de cirurgia plástica por isso. Não é pelo consórcio, é pelo apoio. Quantas e quantas vezes eu digo, doutora Tayane, vai uma cliente tal, fulano de tal, ela tem tanto, é assim. Mas por quê? Porque eu quero ajudar. Não é, doutora? É. A senhora também quer ajudar. Então, assim, a cirurgia plástica é muito mais do que uma autoestima. É um cuidado, é amor próprio, é apoio. São tantas coisas que, por isso que eu falo, gente, eu faço o podcast, eu convido a cirurgiã para vir, para vocês terem isso aqui que a gente está entregando para vocês. É como se fosse uma é como se fosse uma Uma consulta, uma conversa. no geral, para tirar suas dúvidas, para tirar seus medos. E falando de medo, doutora, qual é o maior medo que a senhora acha, que a senhora vê, quando 90% das suas pacientes lhe procura? A gente sempre precisa conversar sobre os riscos, né? Sobre Sim. as complicações. Faz parte De tudo. do roteiro, digamos assim, Uhum. né? E conselho de ética também, a gente precisa sempre mostrar que pode, além do resultado, isso aqui vai ficar assim, mas isso também pode acontecer. Sim. A complicação que a gente tem mais receio é o óbito, é claro. E eu acho que é isso que a maioria das pessoas tem medo. Sim. Né? Mas a gente não tem como não enfrentar esse medo. Se a gente não enfrentasse o medo de morrer, a gente não saía de casa, né? Aí não andava na rua. Sim, porque não pegava um voo. Isso. E a gente tem que enfrentar para viver. Isso, né? O medo ele faz parte, só que o problema desse medo da cirurgia plástica é o apoio, porque você já tem medo e não tem apoio. E aí, o sonho ele se torna muito distante, entendeu? Realmente, você tem que ter uma personalidade e uma convicção assim, eu quero fazer, eu vou realizar, e é um sonho meu. E aí, vai enfrentar todos os obstáculos, né? E é onde a gente tá aqui, onde a gente aparece para apoiar, para ajudar. Faz quantos anos que a senhora espera por essa sua paciente? Foi 2023 que ela foi. 2023, ela me procurou no Instagram e ela mostrou fotos, falou quais eram as dores dela, né? O que era que incomodava, o meio social, né? Como é que era na família dela, no trabalho dela, o que era que ela passava, enfrentava por causa desse problema. E aí, ela não tinha condições de fazer, foi quando eu mandei seu contato. Do consórcio. E aí, desde então, ela... A senhora está acompanhando. Agora, aí foi contemplada e agora vai realizar. Vai. Mas por que ela demorou tanto? Porque era a única opção que ela tinha. Isso. A fé dela e a atitude, né? E procurou, a senhora deu uma orientação que isso foge do seu, do seu profissionalismo, que é tipo, eu sou cirurgiã, então eu tenho que fazer só isso. Não, mas você teve empatia, teve esse respeito de dizer, posso te ajudar por esse caminho. Tenho certeza que o orçamento ficou de acordo com a realidade dela, porque isso são verdades, entendeu, doutora? Ei. Que às vezes a gente não quer dizer e as pessoas não querem normalizar, mas se você não tem esse diferencial, quantas pessoas você deixa de ajudar para realizar o sonho delas? Imagine se a senhora fosse fazer cirurgia plástica só de quem está pronta. Seriam pouquíssimos. E o seu diferencial e o seu propósito não seria transformar vidas. Exatamente. Não é? E nós vamos realizar dessa paciente. E eu quero ver a história dela. Vai, nós vamos... Ela, inclusive, é uma coisa... Ela me procurou, a primeira pergunta que ela tinha era como era que queria fazer uma lipo. Sim. Quando ela chegou para mim, já era outro cenário, totalmente diferente. Tinha que fazer uma lipo com diástase, com retirada de pele. E aí,
começamos a planejar isso aí. Ela não tinha, eu acho que na cabeça dela, talvez naquela época, ela tivesse condições de fazer a lipo da área que ela achava Que era que tinha que incomodada. fazer, na visão dela de leiga. E aí a gente planejou outra coisa, outro realidade. caminho. E aí agora, e é uma coisa que incomoda muito, 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 muito. Existem casos normais, pessoas que sofrem com aquele problema, digamos assim, mas que não trazem um sofrimento psíquico tão grande como traz para ela, mas vai dar certo. E aí, doutora, existe realmente um olhar diferente? Eu Por acho, a senhora ser cirurgiã, ser mulher. eu acho que à medida que a gente passa por experiências semelhantes, né, no decorrer da vida, ao longo da vida, a gente acaba tendo uma sensibilidade maior, né, para entender o que é que a pessoa, o que é que incomoda a pessoa. O que realmente ela quer, que às vezes ela nem É, sabe, né? às vezes, mas por exemplo, esse ponto de você dizer, quero fazer uma plástica, e a outra pessoa apontar para você e dizer, para quê? Que não Sim. precisa. Isso aí é uma coisa que é, acontece, é muito comum. 90% das pessoas ao seu redor, elas vão julgar você. Teve uma menina uma vez lá em Recife que a gente marcou uma cirurgia dela, uma rinoplastia para ela, redutora, ela tem um nariz bem grande. E aí, quando foi na semana, ela perguntou assim, doutora, mas tem uma amiga minha que falou que eu não devia fazer essa cirurgia porque eu tô boazinha. Eu vou passar por uma cirurgia, vou ser entubada na cirurgia e pode ser que aconteça alguma coisa comigo. Eu disse, vem cá, seu nariz incomoda? Ela falou, incomoda. Sua amiga tem um nariz grande? Ela disse, tem. Eu disse, então é isso, mulher. Ela queria ter essa oportunidade que você tem agora de resolver seu problema com esse nariz e ela não pode. Às vezes é muito difícil você colocar no lugar dos outros. É verdade. Tá, doutora, quando eu fui fazer minha cirurgia da rino, minha filha disse, é sua marca registrada. Lembro como hoje. Aí eu disse, mas eu não gosto dessa marca registrada. A gente vai fazer a dela ainda. Se Deus quiser, eu fico pedindo a Deus. Eu disse, mas eu não gosto dessa marca registrada. É realmente o que me incomodava. Eu era uma pessoa totalmente diferente. Com a rino, sem a rino, e hoje eu sou outra. E o quanto isso mudou a minha vida, doutora. O quanto eu me sinto linda, maravilhosa. O quanto eu fiquei nova, entendeu? Então, daí veio a rino, depois veio a boca, depois vem... Enfim, você começa a gostar do que tá vendo. Você começa a ver que é normal. Que também você não vai ficar um Michael Jackson que... E ficou lindo, né? Depois que ele se transformou. E se ficar, é algo que você tem direito. E as pessoas ficam sempre julgando pelo algo que é importante para você. Se cada pessoa entendesse que quando a gente se incomoda com algo, é um direito que cabe é individual, as pessoas não se metiam tanto e não falariam tanto e não jogavam tanto banho de água fria pro sonho do outro. Então, se você tem um sonho e quer realizar, não peça a opinião de ninguém. Pague seu preço, tenha sua renúncia, foque no que realmente você quer e busque profissionais e equipes e pessoas que tenham realmente responsabilidade sobre o seu sonho. Que não fale o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Isso. E aí tem outros pontos, digamos assim, que a gente se identifica mais como a gravidez, Sim. né? Às vezes a pessoa passou por uma gravidez de gemelar, e aí o marido, que geralmente precisa estar ali do lado, né, apoiando, ou dificultando a situação, e aí é uma dor também que a pessoa, mas eu queria fazer uma lipo. Se você teve uma gravidez gemelar, você tem que corrigir uma diástase. Tá. Precisa corrigir a diástase, porque vai melhorar até a sua postura. Perfeito. Até a forma de você sentar, de você caminhar, muda completamente. Porque você tem uma flacidez muscular que não se resolve com atividade física. Sim. Que já é difícil você convencer uma pessoa a fazer atividade física. Agora a senhora falou um ponto que eu tinha esquecido. Além de tudo, né, do achismo que você não precisa, que não tem pra quê, e lá, tem a parte que acaba disso. Vá treinar, porque você não precisa. Se você treinar... Gente, eu já fiz consórcio de cirurgia plástica para uma personal. E ela era topada. As pernas dela eram lindas, os braços dela eram musculosos, mas a pochete, meu amor, não tinha quem tirasse, não. Sabe o que aconteceu?
Hoje ela tá topada, muito mais bonita, porque ela já tinha um corpo bonito, mas para o que ela queria e para realmente ela ficar da forma que ela tinha potencial, ela tinha que fazer a cirurgia, entendeu? Mamas também são, assim, você não vai conseguir na academia. Não vai conseguir com Diminui o peito, tal, mas a ou mochilinha suspender. vem, Não, você né, não vai doutora? conseguir com a academia. Você precisa fazer ou colocar uma prótese, ou fazer uma suspensão, né, uma mastopexia, mas isso aí são resultados que você não ganha só com atividade física, Nem com alimentação. infelizmente. Então, ó, Infelizmente para pra gente, né? Também, né? Se a gente não estava aqui, para que existiria a cirurgia se a gente não precisasse? A gente tem que assumir que realmente, graças a Deus por isso, as pessoas precisam se cuidar, elas têm esse direito, tem aí, ó, a tecnologia, tem o estudo. Gente, não tem só as coisas ruins, tem as coisas boas. E é isso que vocês têm que aprender a não dar ênfase. Ai, tudo vai ter um lado positivo e negativo. Vamos focar no positivo, porque o negativo a gente já tem, que é a nossa insatisfação. aquela questão do copo meio cheio, meio vazio, né? Pois é. Né? Você pode ver isso como, não me acomodar e não enfrentar esse medo, ou correr o risco de melhorar e do seu ponto para um ponto bem, bem melhor, né? Mais à frente. Outra questão que as pessoas perguntam assim, porque assim, eu fiz bariátrica, né? Ah, Eu sou gente, reduzida. mulheres bariátricas, atenção, já tinha esquecido, Eu que é uma fiz, cirurgia diferente. eu fiz uma bariátrica em 2017. E aí, eu perdi peso, mas o corpo, ele não acompanha aquela. É muito raro a pessoa fazer bariátrica, perder peso, ou perder peso com dieta ou com remédio, e ficar tudo ok, Uhum. né? Todo mundo sabe que precisa, no fundo, vai precisar botar uma prótese, vai São precisar vários tirar a fatores, né, pele, doutora? são várias coisas. E aí tem um ponto que as pessoas perguntam muito, que é sobre a cirurgia plástica pós-bariátrica. Fiz bariátrica, agora vou voltar. Vamos fazer uma cirurgia para retirar o excesso de pele. Depende muito da quantidade de peso que a pessoa perdeu e da alimentação que ela segue no pós-operatório. Ela fez uma cirurgia que ela vai perder muitos nutrientes e não vai ter condições de repor, ela vai ter uma indicação totalmente diferente do habitual. Da pessoa que era gordinha, perdeu ali 30 quilos. Então, é uma coisa que vale a pena ressaltar, porque o pós-bariátrico, que ele tem realmente muita pele, ele às vezes ele vai trocar a pele por cicatrizes. Sim. Né? Então, às vezes a pessoa tem medo, às vezes a pessoa não tem, às vezes a pessoa não tem consciência Do que vai vir. do que vai vir, né? Mas ela vai ficar muito melhor do que o que ela foi. As inseguranças dela já não vai ser sobre o que ela tinha, e sim do que ela vai criar. E, Se ela não se aceitar e entender que aquilo faz parte. e a gente vê, é outra questão que a gente vê o povo dizendo, mas vai fazer uma bariátrica? Não precisa. Aí que precisa, né, doutora? É igual emagrecer. Quando você emagrece, que você se olha, sua pele ela dá uma caidinha. Aí vem o botox, vem as vitaminas, Vem o né? preenchimento. Vem o preenchimento. Então, assim, todo mundo é perfeito até realmente você olhar pessoalmente E e a dizer pessoa assim, chega e diz assim, mas não emagreça mais não, porque tá bom. Mas eu acho pra que, quem? na verdade, Pra quem tá bom? Né? Você tem que ter Falar do corpo do outro consciência. é muito bom quando não está falando do seu. Então, vamos olhar para o nosso corpinho, a gente olha o que a gente quer, a gente respeita o corpo do outro, e a gente entende que quando o outro quer algo que não depende da gente, a gente tem que respeitar e aplaudir, porque no final vai ficar melhor. Eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. A cirurgia plástica mudou a minha vida. E eu, de fato, sou apaixonada por cirurgia plástica. E se você tivesse morrido, tinha morrido feliz. Amor. Então, assim, não morri, já fiz várias vezes, acho que 6 vezes. E se puder, eu vou ficar igual a Hebe Camargo, quando eu ficar velha, Desi Gonçalves, né? É o nome dela. Não, vou ficar porque eu quero, porque é minha personalidade, porque eu amo me sentir bem. É um investimento que eu não me arrependi até hoje e não me arrependo. E quem senta comigo que tem esse sonho, meu amor, realiza. Realiza. Tem que realizar. Agora, realmente, com todos os fatores que a gente está conversando aqui. Você tem que ter responsabilidade, você tem que saber qual é o Você tem que momento ter rede certo. de apoio, você tem que ter, fora o Tudo. investimento financeiro, você tem vários fatores para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né?
tem que ter um acompanhamento, por uma equipe responsável, especializada e responsável para diminuir, melhorar a segurança, né? Diminuir os riscos da melhor forma possível. Uma das coisas que a gente mais pede para diminuir os riscos é parar de fumar e emagrecer. Sim. Doutora, quando a senhora vai fazer uma consulta de uma pós-bariátrica, é diferente de uma consulta comum? A gente precisa avaliar. A gente tem muito mais pele para tirar, na maioria das vezes, principalmente as que perderam muito peso. Então, as indicações são diferentes. Às vezes, as costas ficou uma pelezinha aqui. Se fosse outra pessoa que tivesse perdido menos peso ou que sempre tivesse sido magra, você ia resolver com lipo. Sim. No caso da pós-bariátrica, a gente tem que trocar a pele por uma cicatriz. Retirar e suturar. E aí, às vezes, a cicatriz incomoda o paciente. Ou a pessoa tem muito medo de ter uma cicatriz, e aí isso aí limita um pouco o. Mas você tem que escolher se você quer ter cicatriz ou se você quer ter gordura. Não tem como ter os dois. Na vida a gente tem que escolher o que é bom e o que é ruim. O que é ruim? Na verdade, eu digo assim: escolher é difícil. É difícil você ter um corpo que você não pode controlar porque só você faz a dieta, a atividade física, ou você tá se preocupando com a cicatriz e diz: eu não faço por causa de cicatriz. Tá bom. Pois eu tenho cicatriz, a minha cicatriz é linda, não tem como ver. Até porque eu já tinha cicatriz, porque quando eu tive a minha filha, foi cesárea. E aí eu tô só com a cicatriz mais feliz. Doutora, muito obrigada por esse momento. Não só eu lhe agradeço, mas todo mundo que está em casa, que vai assistir esse podcast, que vai lhe conhecer um pouco mais. Quantas e quantas vezes, quando alguém tem dúvidas de cirurgia, tem dúvida do cirurgião, eu não conheço. Olha esse podcast, eu mando isso. Me apaixonei pela doutora. Então, assim, isso é muito bom. Não é só mais um podcast, é algo que a gente realmente tem propósito, e o maior propósito é levar para as pessoas aquilo que a senhora está me dizendo aqui, porque esse conhecimento eu acho que não é justo só eu saber. Ou então, quando a gente tiver a oportunidade de ir na sua consulta, hoje foi um momento de falar sobre amor, empatia, o quanto a gente realmente merece se sentir como eu e a senhora se sente, nós sabemos, né, do que a gente está dizendo. Então, assim, eu quero lhe agradecer e eu espero que a senhora tenha como vir novamente para a gente, né, construir mais experiências e trazer aí para as nossas amigas, nossas clientes, o quanto é importante essa prioridade e o quanto é importante a sua existência, né? Tanto aqui como lá no Seridó. E assim, as meninas do Seridó. Eu que agradeço pela oportunidade, e a gente futuramente pode marcar outros encontros, né, para a gente bater um papo. Tava pensando em trazer algumas pacientes para trazer a experiência de antes e depois, quem sabe? Pois é. Não é? Legal. É uma boa ideia. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é a paciente falar e trocar essa ideia e falar do como, né, tudo começou e como está, e se realmente valeu a pena esse investimento. E realmente o pós, né, o longo prazo. Quem é a doutora Tayane antes e quem é a doutora Tayane depois? Qual é a diferença, né, que ficou? Porque a gente conhece, mas depois a gente se torna amigos, tem fidelidades, né? Porque quando você conhece uma pessoa, você não administra o que você sente, o que a pessoa passa para você. Eu acredito que essa construção de uma cirurgiã com o paciente não é só a cirurgia plástica. Não, com certeza não. Com certeza a gente acaba estabelecendo um vínculo, às vezes, emocional, inclusive, né? A gente começa a se preocupar. Começa a se preocupar quando é que ela vai estar boa já para voltar às suas atividades, né? O quanto aquilo refletiu positivamente na vida. Então, cirurgia plástica é bem mais do que um serviço, bem mais do que só estética. Botar na mesa de cirurgia, operar e pronto. Viram fãs, né? É isso, gente. Fique com a gente. Siga a doutora Tayane, me siga no Instagram, no YouTube também. Esse podcast vai estar no YouTube, então você vai ter acesso. Vai aí no nossa bio, tem também o nosso site, e lá vocês encontram tudo para ficar mais próximo desse sonho que a gente sabe que é muito importante. Obrigada, equipe. Até a próxima. Até a próxima.